Hoje aqui refletindo sobre a questão da educação inclusiva. Queremos entender as principais dificuldades para treinar, capacitar, preparar para a vida essas pessoas que têm necessidades especiais e também entender como é que é o mercado de trabalho, né? Como é que ele reage frente a essas pessoas, se ele complementa, se ele está aberto para garantir esse processo de inclusão, porque me parece que não adianta nada também a escola só preparar essas pessoas e depois elas se sentirem frustradas no mercado, né? Ou subutilizadas. Ou subutilizadas e tudo. Como é que você vê essa questão do mercado de trabalho? Você já deu uma dica para a gente, mas o olhar do mercado de trabalho, no geral, vem mudando? Sim, o olhar vem mudando bastante, né, na inclusão das pessoas com deficiências. Hoje a empresa está mais aberta e está aceitando mais. Inclusive tem empresas que criam programas sim de conscientização da importância de citar diferenças. E também a importância que é a família na inclusão dessas pessoas no ambiente de trabalho. Tenho exemplos, inclusive com a própria Sônia, da ambientação. Tenho empresas, como também exemplos, que mesmo não tendo essa obrigatoriedade por cota, por uma conscientização social de querer incluir, de achar importante, porque é sim muito importante, independente de uma obrigatoriedade ou não, é importante a inclusão, porque são pessoas totalmente afetuosas, competentes, comprometidas, normais, trabalham muito bem. E eu tenho esses exemplos de pessoas que quiseram incluir em suas empresas e estão tendo um retorno muito bom em relação à própria equipe, né? De uma equipe onde eram todos dispersos, não tinha um trabalho de equipe, mas com essas pessoas eles conseguiram entender a importância do ser humano, entender as diferenças, de respeitar e de ter empatia com o próximo. A gente está tendo muito sucesso, né, em uma recolocação dessas pessoas. Eu acho importante, já que falamos sobre a questão da educação, quando chegamos às organizações, elas também esperam pessoas que estejam preparadas, uma mão de obra preparada para exercer essa função. Perfeito. E aí vem a relevância do papel da escola. Para que não seja um movimento piedoso. Exatamente. Né? Para que não seja alguma coisa que a pessoa está lá e realmente ela não pode gerar resposta. Porque aí reforça uma infantilização desses indivíduos, reforça um assistencialismo e isso não é o papel da educação. Perfeito. O papel da educação é formar cidadãos. Perfeito. Então eu venho hoje de uma escola que já existe há 18 anos e nos últimos 5 anos nós estivemos desenvolvendo cursos adaptados para atender essas pessoas com deficiência, no meu caso, pessoas com deficiência intelectual, pois há necessidade de adaptações curriculares, há sim a relevância de professores especializados, mas trabalhando lado a lado com professores ou instrutores específicos de cursos. Por exemplo, nós temos cursos na área de cumim, auxiliar de cozinha, cursos novos na área de aderecistas, por exemplo, pessoas que trabalham para o carnaval, cursos de serviços gerais, contínuos, onde aqueles indivíduos são qualificados para o ambiente de trabalho, qualificados para terem uma postura profissional, saberem se colocar no ambiente de trabalho, mas oriundos, infelizmente, de famílias que vêm de fala de médicos, de falas, infelizmente, até de colegas de o seu filho não vai aprender, o seu filho vai ser eternamente dependente. Então, lutar contra toda essa amarra histórica e dizer, sim, meu filho é capaz, ou a própria pessoa com deficiência dizer, eu sou capaz, é o que nós estamos vivendo. É um novo tempo de pessoas também que não têm deficiência intelectual, mas na FAETEC são absorvidas pela essa unidade né, de formação profissional, pessoas cegas, pessoas com deficiência física, pessoas surdas, né, que estão sendo capacitadas. E como foi colocado, elas estão mudando o próprio ambiente de trabalho, que anteriormente tinha uma visão desses indivíduos também piedosa e mudam agora para, opa, eles são excelentes profissionais, opa, eles têm um compromisso diferenciado, opa, eles são bem formados, eles estão aprendendo e ensinando
porque o papel da educação ele é fantástico por isso. Você, ora, você é um educando, ora, você passa a ser ensinante. E essas pessoas com necessidades especiais, elas também estão ensinando a outros, mostrando, olha, é assim como se faz, olha, essa é a melhor maneira, aprendi lá na minha escola. Né? Então, essa troca tem sido maravilhosa. Que bacana, Né? que bacana. E uma nova visão, pois o familiar vê o indivíduo hoje como um ser produtivo. E aquele que é a realidade da onde eu venho, de uma zona norte, no Rio de Janeiro, que está contribuindo economicamente com a renda familiar. Então, alguns indivíduos, algumas famílias com muito medo, mas elas já estão repensando o próprio papel do BPC, né, com benefício de proteção continuada, elas estão repensando esse benefício, dizendo assim, será que meu filho não é capaz? Não, ele é capaz. Ele pode suspender esse benefício e hoje ter um salário digno, com benefícios, e ter colegas de trabalho, sair com os colegas, comemorar o aniversário, participar de reuniões também, onde os patrões estão ali falando de metas, o indivíduo estar ali inserido totalmente. Né? Talvez essa seja a principal barreira a ser quebrada, né? A barreira da percepção da potencialidade desses indivíduos, né? Porque e uma primeira barreira, você está aí dentro da própria família, porque às vezes a própria família que começa a estabelecer essa limitação. Tem vergonha, né? Tem vergonha, mas a família tem vergonha exatamente porque nunca encontrou um espaço, né, na sociedade de que venham, vocês são bem-vindos também, né? Então, na medida em que a gente sai de uma educação segregadora, né, para uma educação inclusiva, eu acho que dá essa munição, né? Dá essa força para que essa família acredite, né? Porque se eu estou com o meu filho deficiente em casa, se eu acho que lá fora ele vai sofrer todo tipo de violência, não é... Claro, eu não vou colocá-lo, mas na medida em que ele encontre, né, um espaço em que vai acreditar na potencialidade de que eu vou ter no meu filho, né, a sociedade vai ver no meu filho um indivíduo comum, né, no bom sentido, como todos os outros, lá fora da minha casa que eu vou ter que colocá-lo. Né? A inclusão, eu vejo que é um processo irreversível. Graças a Deus. Nós avançamos para consolidar cada vez mais essa ação, esse paradigma, porém eu não posso negar, as pessoas que chegam hoje nas unidades são indivíduos, famílias ainda marcadas por muitas ações segregadoras, muitas ações de exclusão. E vêm feridas, traumatizadas. Então, você poder colocar assim, não, mas agora está mudando, elas logo perguntam, qual é o endereço? Claro. Quem é que realmente está vivendo essa mudança? Pois eu não quero de novo ter essa frustração. Claro. E aí você diz assim, não existem ações responsáveis, de qualidade. Existe hoje uma proposta, não apenas educacional, mas política, que visualiza a relevância dessa temática e está investindo nisso. Era isso que eu queria conhecer um pouquinho com vocês, aproveitar vocês para a gente conhecer um pouquinho o que está sendo feito para viabilizar, para garantir que a continuidade desse processo de mudança. Lembrando a todos que nos assistem, né, que participam com a gente, de que mudança não acontece da noite para o dia. Né? Mudança é um processo lento, gradual, contínuo, e para que ela aconteça, alguém tem que pagar o preço, tem que ter a coragem de participar, de acreditar, de ir para a guerra, né? E fazer acontecer junto, né? Enfrentando as dificuldades, mas fazendo acontecer. Quais são as propostas? O que está sendo feito no contexto educacional, por exemplo, para que a gente caminhe com a educação inclusiva? Bom, na Secretaria Estadual de Educação, né, nós pegamos o segmento do ensino médio, os NAPs, como eu já havia mencionado, vem para dar esse suporte, né? E aí eu acho que a gente trabalha com o real, né, e a gente trabalha com o ideal, em que a gente possa não estar atendendo, né, a todas essas demandas, mas
não deixamos nenhum aluno desassistido nesse sentido. Todos os nossos alunos, eles têm a assistência do NAPES na medida em que o nosso trabalho é itinerante, em que nós estamos sempre atentos a atender à demanda da deficiência daquele aluno. Então, nós temos intérpretes de Libras nas escolas, nós temos uma formação de redes e parcerias, que eu acho que sem elas a inclusão não é possível. Nós temos a acessibilidade, a formação dos professores, temos, mas eu insisto em afirmar que passa muito mais por uma questão ética, né, do que a técnica. Não adianta dar só instrumentos para esses professores, eu acho que a gente tem que ir além, né? Eu acho que a inclusão também é uma questão de sentimentos, é uma questão de criação de cultura inclusiva que tem que vir aliado a uma política pública, né, por meio de ações voltadas para esse sucesso. Então, assim, a gente não tem uma receita, mas a gente tem um trabalho atento, cuidadoso, procurando atender a esses pilares, né, que eu considero os pilares, alicerces da educação inclusiva, né? Então, que a formação das redes, de um projeto político-pedagógico fundamental que contemple os alunos com necessidades educacionais especiais. Esse projeto político a gente ainda não tem. Temos, as escolas todas têm um projeto político-pedagógico, mas ele tem que ser elaborado, ele tem que ser pensado, né, no coletivo da escola e que contemple esses alunos também. Então, ou seja, é um novo projeto político-pedagógico em formação. E isso tudo você tem que desconstruir, né, uma ordem pseudo-arrumada, vamos dizer assim, para que novas talvez ações se façam nesse sentido, né? Desconstruir essa ordem do ponto de vista da escola, dos professores, das direções das escolas, das famílias, do governo, no sentido da infraestrutura oferecida nessa sala de aula, né? Isso, e também, assim, só para eu completar, de toda uma escola, né? Então, não é só de uma equipe pedagógica. Então, a gente fica muito preocupada com a equipe pedagógica, com a formação do professor, não é. A inclusão, ela tem que vir para toda a escola. Então, a gente tem que preparar aquela primeira pessoa que recebe o nosso aluno, que ela não pode ter nenhum tipo, né, de comportamento, nem para aqueles que apresentam alguma necessidade especial, nem para os que não têm, mas a gente não pode deixar que esse aluno novo dê margem para que essa pessoa, que às vezes nem tem intenção ruim, de ferir, mas vai ferir. Mas né? às vezes pode. Então, a inclusão, ela é trabalhosa. Com certeza. E esse trabalho, a gente alcança resultados, né? E a gente visualiza resultados. E a FAETEC, hoje é uma instituição ligada à Secretaria de Ciência e Tecnologia, que investe não apenas na questão da formação dos professores, mas no professor, com N ações. Algumas eu queria destacar, né? A gente tem a divisão de inclusão da FAETEC. Eu vou fazer o seguinte, eu já preciso ir para mais um intervalo, eu vou para o intervalo e a gente volta, e aí a gente trabalha sobre esse formato da FAETEC, que é uma escola pública, né? É uma escola pública, por isso é um bom exemplo. Claro, eu não quero aqui desconsiderar nenhum movimento privado, mas a grande ênfase é para a questão do trabalho das escolas públicas, do governo, que a gente aí está falando, de fato, na oferta de uma possibilidade completamente abrangente, né? E ampla, com possibilidade de crescimento para todos e não para alguns, certo? Vou para o intervalo e volto já. Cabeça pra cima. Eu quero